Olá pessoal, aqui é a Dinha, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Chá de Dezembro. Se ouvirem barulho de fundo é porque está a chover, ok? Está a chover muito. Hoje venho trazer-vos um tema controverso, um tema polémico, um tema que dividiu opiniões, um tema que foi bastante comentado pelo público, principalmente o público que se encontra no Wattpad, na plataforma. Seja leitor ou autor, todo o público presente nesta plataforma recebeu com estrondo esta notícia. Uma notícia um pouco chocante. Quer dizer, alguns presentes na plataforma até desconheciam isto. Fiz uma pergunta lá no grupo da fábrica, quase ninguém respondeu ou sequer sabiam do que se tratava. Eu não percebo a ignorância deste povo que escreve no Wattpad e não procura notícias, principalmente importantes, relativas a esta plataforma. Acho que deveria ser um interesse de todos os que, os que estão como leitores ou como autores, principalmente autores, sobre estas notícias tão importantes sobre as plataformas onde eles estão, certo? Onde eles publicam as suas histórias. Portanto, acho um bocadinho... Não sei, achei um bocadinho esquisito e estranho não saberem destas notícias. Então, para quem ainda não soube nada desta história, venho trazer aqui explicações sobre esta venda do Wattpad, sobre a venda desta plataforma. Antes de tudo, devo dizer que eu escrevo no Blogger, mas tenho conta no Wattpad e sou leitora por lá, mas não escrevo para a plataforma. Tive curiosidade para saber mais sobre esta notícia e esperei ansiosa para saber quem compraria. Pronto, é isto. Basicamente, o Wattpad foi vendido. Lá no começo de 2021 chegou a notícia bomba de que o Wattpad estaria a ser vendido por meio milhão, ou meio bilhão, como dizem no Brasil, que é o equivalente a 500 milhões. Bastante dinheiro. Foi bastante dinheiro, mas o mais importante não era o dinheiro, era sim o futuro da plataforma. O Wattpad já tinha criado a editora Wattpad Books em 2019 e a produtora Wattpad Studios e pretendiam levar o Wattpad ao cinema, para além das páginas da plataforma. Quem estava na luta por esta compra do Wattpad? Eu acho que não vale a pena... Não sei, acho que esta pergunta nem vale 1 milhão. Netflix e o Hulu, óbvio. Estas duas gigantes queriam pagar o meio milhão pelo Wattpad. E ao verem estas cartas caírem na mesa, acho que todos os escritores ansiosos ficaram por saberem que estas duas estavam na luta. Estavam ansiosos para saber também qual delas venceria esta luta, esta batalha. Houve quem falasse que a Netflix era melhor. A Hulu seria meio limitada, até mesmo pelos seus recursos, mesmo sendo da Disney. Mas ela também tinha feito, e várias pessoas também salientaram isto, a Hulu tinha feito a série baseada no livro de John Green, Looking for Alaska, que teve tradução no Brasil de Quem é Você, Alaska, e em Portugal de À Procura de Alaska. Seria uma boa opção, mas também falavam que a Netflix não iria deixar o Wattpad fugir. Não tão facilmente. No fim de contas, a Netflix é enorme, tem vencido prémios importantes. Aliás, se o Filipe estivesse aqui, ele até daria alguns exemplos. Aliás, os Golden Globes foram ainda há uns dias e como puderam perceber, a Netflix também venceu em algumas das categorias. Acho que a Netflix está a vencer muitos prémios importantes. E além disso também salientaram sobre a série After, baseada na autoria da Anna Todd. Também salientaram esta questão das séries juvenis. A luta parecia equilibrada, até porque a Netflix lucra com as séries juvenis, com as séries para jovens. É uma forte concorrente da Disney no mundo dos streamings. E a Disney com certeza também iria olhar para esta venda com olhos de eu vou querer isto para lutar contra a Netflix, que é um gigante quanto às produções que ele tem direcionada para os jovens. Portanto, a compra do Wattpad teria a chance à Hulu de competir com a Netflix em produções juvenis. São duas empresas com muito dinheiro. Mas, falando de questões económicas, questões monetárias, sobre o money, a Disney venceria provavelmente pelo lucro. Mas a Netflix tem poder. E provavelmente a Netflix ganharia quanto ao poder. Mas eu acho que havia aqui duas questões entre os autores que discutiam bastante sobre isso, que era Netflix ou Hulu. Qual delas venceria uma coisa destas? Qual delas venceria esta batalha, esta luta pelo Wattpad? Porque existia o poder por parte da Netflix, porque ela já faz produções juvenis, mas também havia a luta da Hulu, por parte da Hulu, por parte da Disney, que era conseguir combater e conseguir competir com a Netflix. Se bem que hoje em dia a Disney está, nem que seja pelas produções já antigas, não é? Estou a falar de contos de fadas, a Cinderela e afins, que neste momento, Jesus, é muito forte. A Disney neste momento foi muito forte.
Mas na questão do Wattpad, voltando ao Wattpad, havia uma grande luta, uma grande competição entre Netflix e Hulu, e os autores também tentavam perceber, tentavam deixar, ok, eu aposto que a Hulu vai, ou que a Netflix vai, não sei o quê. Porque era uma coisa que fazia os autores questionarem bastante qual delas preferiam. Mas também, eu acho que por parte dos autores, acho que havia mais aquela. Eu acho que os autores preferiam muito mais que a Netflix ganhasse esta luta. Porquê? Porque eu acho que todos os autores sonham com a Netflix. Eu acho que seria o sonho de qualquer autor ter uma adaptação pela empresa, feita pela empresa. Porque a Hulu quer vencer nas produções direcionadas para os jovens, mas os jovens autores querem a Netflix. Nem que seja pelaquela frasezinha a dizer uma produção original Netflix. E só por essa frase é uma coisa que fica na mente dos autores, é um sonho que os autores têm, de terem adaptações para o cinema por parte da Netflix. Porque é algo que eles querem. Portanto, a Hulu era algo que, ok, faz parte da Disney, tem muito dinheiro, provavelmente a Hulu ganharia pelo dinheiro, mas a Netflix era o sonho do autor. Não era, ele continua a ser, mesmo que o Wattpad não tivesse sido comprado pela Netflix. Portanto, houve durante este mês de janeiro que passou, houve muito questionamento, muitas questões. Havia autores que começavam a dizer, ok, eu aposto que a Netflix vai ganhar porque a Netflix tem não sei o quê. Mas a Disney provavelmente pagaria por muito mais. Se estivesse mesmo interessada, eu acho que a Disney era capaz de de dar muito mais pelo Wattpad. Daria muito mais do que aquele meio milhão que estava a ser vendido. Porque a Disney é a Disney, tem o dinheiro que tem. Portanto, não dá como comparar em questões monetárias, não há como comparar a Netflix para a Hulu. Neste caso, a Disney. Mas também chegou uma outra subsidiária da Disney, a Marvel Comics, mas aqui os autores não pensavam que graphic novels teriam alguma chance. Porque, no fim de contas, quem faz banda desenhada publicada no formato de livro no Wattpad? Quer dizer, falando de países lusófonos, ok? Portugal, Brasil, Angola, por aí vai. Quem? Foi a pergunta que se fez. Quem é que faz banda desenhada publicada no formato de livro no Wattpad? Quem? Em países lusófonos. Pouca gente. Eu acho. Ok, se algum de vocês estiver a ouvir este. E esta agora eu vou ter que dizer. Se algum de vocês tiver a ser criador de banda desenhada e tiver publicado no formato de livro no Wattpad, por favor, e se for brasileiro ou português, por favor, comente, ok? Porque eu acho que existem poucas pessoas, poucos criadores de banda desenhada em Portugal e no Brasil, países lusófonos, basicamente, tudo, eu englobo todos os países lusófonos. Eu tenho quase a certeza absoluta que existem para aí 5%, ok, eu nem vou dizer 5%, eu vou dizer para aí uns 2 ou 3% ok, 1% talvez. Eu digo para aí 1% de criadores de banda desenhada lusófonos que tenham publicado alguma coisa em formato de livro no Wattpad. Eu tenho quase a certeza que é quase 0% de pessoas. Não existe. Portanto, não era algo que tivesse entrado na cabeça de autores que a Marvel Comics, que também estava na luta, que era outra subsidiária da Disney, que pudesse vir a ganhar alguma coisa com isto. Mas, e esta é a parte mais chocante da história, no fim de janeiro, sim, foi no fim de janeiro que isto se deu, se descobre finalmente quem comprou o Wattpad. Depois de tanta especulação, depois de tanta história envolvida, depois de tantas pessoas e autores a tentarem adivinhar e de apostarem também, no fim, quem venceu foi uma empresa que ninguém, mas é que ninguém, não entrou na cabeça de ninguém, mas ganhou a luta, não pagou meio milhão, pagou 600 milhões pelo Wattpad. 600 milhões, sim, pagou mais ainda do que aquele meio milhão, ou meio bilhão, como dizem no Brasil. Quem comprou o Wattpad foi a Never, que tem a Webtoon, a gigante sul-coreana, que, para quem não sabe, é também direcionada a banda desenhada. É uma gigante sul-coreana de banda desenhada. Ou seja, para quem não tinha a certeza que a Marvel Comics podia ter alguma chance, com esta compra e com esta confirmação de que a Webtoon ganhou, toda a gente ficou um bocadinho. Quê?
Pois é, foi uma surpresa para todos os autores, mas uma esperança para os fãs de banda desenhada e criadores também desse mundo. Vale dizer que no mundo lusófono não há muitos criadores de banda desenhada no Wattpad. E é isto, basicamente é isto. Falando de autores portugueses e brasileiros e angolanos e etc., ninguém iria pensar que uma gigante sul-coreana de banda desenhada pudesse ganhar esta luta quando temos uma Netflix, quando temos uma Hulu, quando temos uma Disney. Mas sim, ganhou. Ganham a luta. E no fim, estes criadores de banda desenhada terão que se expandir, e obviamente que ainda não sabemos ao certo o que acontecerá com esta junção. Mas ao que parece, o Wattpad e a Naver vão trabalhar de forma separada, porém o Wattpad terá o apoio que pretende. Na verdade, este é o momento em que os criadores de banda desenhada vão surgir no Wattpad como coelhos. Desculpem esta comparação, mas e não é uma coisa má, não é bom. Eu acho que eu acho que os criadores de banda desenhada também devem se unir aos escritores também de prosa e também de poesia no geral. Mas, no fundo, eu acredito que alguns autores também, e alguns autores também acreditam, que nada vai mudar em relação ao conteúdo. Eu acho que as plataformas vão continuar a ser distintas, mas talvez a remuneração dos autores mude ou as informações para criar conta também se altere. Agora, que existe o medo de haver uma prioridade para os criadores de banda desenhada, isso existe. Eu falei com alguns autores, no meio da minha pesquisa e no meio das conversas que eu tive com autores, de autores do Wattpad e com leitores também, que é o meu caso, leitores, porque mesmo que para os criadores seja uma mudança, também é uma mudança para os próprios leitores. Eu vi, por exemplo, nos vencedores do Watis, de 2020, que aquilo já mudou para a parceria com a Webtoon. Portanto, já tem lá o aviso de que o Wattpad foi vendido e foi comprado. Mas eu não estou a ver que darem prioridade aos criadores de banda desenhada, pessoalmente, eu vou dizer, porque ainda não se sabe realmente o que é que vai acontecer com esta junção, mas com esta compra. Mas eu não estou a ver existir essa coisa de dar prioridade a um estilo criativo. Até porque o Wattpad queria se expandir para a sétima arte. Ok? Não sei se vocês se lembram disto. O Wattpad criou a editora e criou uma produtora. Ok? Eles queriam se expandir para a sétima arte. Talvez nesse caso a Netflix e a Hulu estivessem mais bem posicionadas nesse sentido. E essa compra foi uma coisa chocante. Mas talvez seja mais a ideia de dar mais visibilidade aos criadores de banda desenhada sem interferir nos autores. Ok? Porque eu acho que os criadores de banda desenhada também merecem esta chamada, também merece esta divulgação. Mas em todo o caso, é algo que não deu asas para sonhar aos autores. Os autores ficam absolutamente na mesma com esta venda, eu acredito. Penso que para os países lusófonos que falam língua portuguesa, esta venda, esta compra não mudou nada. Mas talvez mude para a América, não sei. É possível. Não sei, é uma venda que deixou muita gente surpreendida, muita gente chocada, porque não era uma ideia que passasse pela cabeça de ninguém. Uma compra vinda de uma gigante sul-coreana, mais direcionada para a banda desenhada. Mas na América pode existir muita banda desenhada, porque não? Mas para países lusófonos eu não estou a imaginar muita gente. Aliás, continuo a colocar aqui a minha questão. Se algum criador de banda desenhada estiver aqui a ouvir este vídeo, este áudio, e tiver criado alguma coisa no Wattpad, por favor, comente. Porque eu acho que a percentagem desses criadores é nula. Deve ser 1% ou 2%. Eu nem consigo dar uma percentagem certa, porque eu acho que não existe. E não sei, não sei. Façam-se ver, ok? Façam-se divulgar. Porque eu acho que neste momento em que o Wattpad foi vendido e foi comprado por esta gigante, eu acho que este é o momento em que os criadores de banda desenhada vão aparecer no Wattpad. Todos os criadores de banda desenhada de lusófonos vão aparecer no Wattpad. Porque é uma coisa boa para eles. E isto é uma coisa que, ok, para os autores pode ser uma coisa, eu não acredito que eu estive a fazer isto tudo para no fim não sei o quê. Mas para os criadores de banda desenhada, eu acho que isto é uma coisa ótima. Eu acho que isto é uma coisa muito boa para eles. Mas, bem, é isto. Espero que tenham entendido toda esta situação da venda do Wattpad, da venda desta plataforma. No fim, nem Netflix, nem Disney. No fim, foi a gigante sul-coreana a vencer esta batalha. E não sei. Isto agora é tudo suposições. Ninguém sabe como será daqui para a frente. Tudo só ficará concluído no segundo semestre de 2021. Portanto, só depois desse momento é que temos que esperar para ver o que é que vai acontecer.
se vão dar mais prioridade à banda desenhada, ou se vai ser algo mais distinto, ou se as empresas vão trabalhar de formas distintas, mas apoiando-se mutuamente. As primeiras coisas que eu vi foi por causa dos prémios Wattis, em que já está o aviso de que a Webtoon está com uma parceria. Não sei o que é que vai acontecer com os prémios Wattis, ok? E vale lembrar que eu também não sei o que é que vai acontecer com isto. Mas pronto, enfim, só ficará tudo concluído no segundo semestre de 2021, tal como eu falei. Talvez em breve exista um outro chá de dezembro sobre este futuro, o que é que realmente vai acontecer, porque agora é tudo suposições, agora os autores estão simplesmente, autores e leitores estão simplesmente a falarem uns com os outros, entre si, sobre o que é que pode acontecer. Mas enfim, é tudo suposições, ninguém sabe ao certo o que é que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, esta venda, desta compra, da Webtoon, faz com que talvez, eu espero que isto faça com que talvez todos os criadores de banda desenhada se unem também com os escritores. Porque independentemente de serem outro estilo de arte, outra forma de arte, não deixam de ser criadores, ok? E todos nós somos criadores. E eu acho que isto devia unir mais os criadores, no geral, todos. Eu acho que isto devia ser uma união. Portanto, eu espero que esta compra seja algo que vá mudar e que basicamente melhore e que una as pessoas. No fim de contas, eu queria deixar isto bem claro no fim deste áudio, no fim deste vídeo, que era, não importa as posições que a gente tenha, ou não importa aquilo que a gente faça, se é arte, eu acho que todos nós devemos nos unir à arte, porque a arte é toda uma só e é vista toda como um todo, quando na verdade nós próprios estamos a tentar dividi-la em blocos, quando na verdade eles não são divididos em blocos. E eu queria que esta compra do Wattpad fosse uma coisa que unisse todos os criadores de conteúdo, não importa o que eles façam. Sejam poetas, sejam escritores de prosa, sejam criadores de banda desenhada, eu acho que todos eles são artistas. Ou melhor, todos nós somos artistas. Não importa aquilo que nós façamos ou que a gente crie. Não sei. Eu queria levar apenas esta frase e queria terminar apenas esta frase neste áudio, que já está a ficar um bocadinho grandinho, mas isto ainda vai passar por alguma edição, portanto espero que a Gabriela mantenha as coisas mais importantes. E é isto, pessoal, espero que tenham gostado. Sigam-nos nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Deem-nos um coffee para continuarmos a trazer conteúdo de qualidade para vocês. Talvez em breve exista um novo episódio sobre esta questão do Wattpad, porque agora é só a parte do futuro. Portanto, aproveitem para deixar as vossas perguntas, questões. Vamos comentar sobre isto. Não importa o que é que a gente faça, somos artistas, portanto vamos comentar. Por favor, comentem aí, digam o que é que vocês acham sobre esta questão. E é isto, pessoal. Fico por aqui neste episódio, muito informativo por sinal, por isso é que fica um bocadinho maior, mas é isto, espero que tenham gostado e até um próximo episódio do Chá de Dezembro ou até outro episódio qualquer, alguns noutro podcast. E é isto. Bom dia.